melancólico, a pessoa melancólica é leal, é um amigo leal, tá? Então, pessoas melancólicas se sacrificam por os outros, amam se doar, né? Não se preocupam em aparecer, gostam de trabalhar nos bastidores, tá? E ela se ira também muito facilmente. O melancólico, ele sente muita ira. Dá a impressão que é o temperamento colérico que é muito virado. Não dá essa impressão? Quem é que conhece algum colérico? Você pode levantar a mão, você não vai falar quem é? Alguém que conhece algum colérico? O colérico, ele é agitado, né? É aquela pessoa mandona, aquela pessoa que não aceita o não, aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que tem a língua afiada, às vezes machuca o outro com a língua. Esse é o colérico, né? Não pensa antes de falar, fala para machucar o outro, verdade? Então, dá a impressão que essa pessoa é irada, mas o melancólico, ele sente mais ira que o colérico. O colérico, ele tem muita raiva, né? Ele sobe muito rápido aquela raiva dele, né? A indignação, querer resolver as coisas logo. Mas o melancólico, ele se ira muito fácil, tá? Não sei se você lembra de algum fato de Moisés. Vocês conseguem lembrar de algum fato de Moisés tirando? Quando tocou na pedra, ele bateu na rocha. O Senhor falou com ele: olha, fala com a rocha para ela sair água, né? E Moisés foi lá e tocou na rocha, bateu na rocha 3 vezes. E aquela rocha simbolizava quem? Cristo. Ele não poderia ter batido naquela rocha, porque a rocha tinha um símbolo ali, simbolizava Jesus, a providência de Jesus ali, a água da vida, né? E aí, a partir do momento que ele toca naquela rocha, por causa disso, dessa ira de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Ele ficou 40 anos vagando pelo deserto com um povo, né, um povo rebelde, e ele não entrou na terra prometida. Ele só avistou a terra prometida, mas não pôde entrar por causa da ira. Gente, a ira é pecaminosa. Então, a pessoa melancólica, ela deve pôr muita atenção nessa característica, na ira, porque na ira do homem não provém a providência de Deus. A Bíblia fala assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Na ira do homem não provém a justiça de Deus, melhor assim, a providência, a justiça, tá? Então nós temos que entregar a justiça para o Senhor. A justiça é do Senhor, não nós. Então, por que o melancólico ele se ira tão facilmente? Porque ele é muito perfeccionista. Ele quer as coisas tudo certinho, ele quer as coisas do jeito dele, ele quer manipular daquele jeitinho dele, dócil. Ele se doa muito, mas ele quer muito também, ele cobra muito, tem que ser do jeito dele, né? Por exemplo, amigas que são melancólicas, elas suam de você, ela quer muita atenção. E se você tem outra amiga, ela é muito ciumenta. Alguém aqui tem amiga ciumenta? As mulheres entendem disso. Mulher não é ciumenta, né, gente? Não é só as melancólicas, não, né? Estou vendo vocês rindo aqui. E é verdade. Isso é uma característica muito feminina, porque a gente tem muito sentimento. Mulher, ela tem muito sentimento. Então a gente tem mais ciúmes, né? A gente tem mais características aí emocionais do que o homem, tá? Então, pelo melancólico ser muito perfeccionista, é normal que a pessoa com temperamento melancólico se ire facilmente, exatamente por causa disso, tá? A pessoa melancólica, ela dá muita desculpa, ela não gosta de aparecer, não gosta de estar à frente de nada, ele dá muita desculpa, ele sente. Por que ele dá desculpa? Não, eu vou lá, e se eu começar a cantar, e se eu desafinar, e se eu errar dentro da música, ele fica com medo de fracassar, ele fica com medo de não ser aceito, de ser rejeitado, medo de falhar,
E aí isso causa no temperamento melancólico na pessoa um sentimento de inferioridade. Queria que vocês abrissem aí lá em Gênesis. Tem mais algum slide, meu irmão? Depois desse. Acabou. Isso aí. Só isso aí mesmo. Pode voltar. Queria que vocês abrissem lá em Êxodo, melhor dizendo. No capítulo 3, fala sobre Moisés. Começa a falar sobre Moisés, né? Capítulo 2 fala sobre o nascimento dele, como que foi o nascimento. E aí no capítulo 3 fala sobre o chamado de Moisés. E é muito curioso como que essa ilustração de Moisés traz para a gente um esclarecimento acerca do temperamento melancólico. De repente vocês vão se identificar aí com um lado melancólico que vocês têm. Lá no capítulo 3 fala que Moisés estava apacentando, né, o rebanho de Jetro, seu sogro, atrás do deserto. Olha aí, ele não estava apenas no deserto, ele estava atrás do deserto, escondido. Uma pessoa com temperamento melancólico, ela consegue viver tranquilamente no deserto, porque ela é uma pessoa calma, quieta. Muito embora ela tenha algumas ansiedades, mas o temperamento melancólico é um temperamento muito reservado. A pessoa gosta de ficar mais isolada, mais na dela, não gosta de tanto barulho, não gosta de conviver com muita gente barulhenta. Ela às vezes até cria antipatia. Nossa, eu não vou lá, fulano vai, não vou não. Eu não gosto de barulho, não gosto de bagunça. Aí nós precisamos entender a outra pessoa. Nossa, pessoa antipática, por que pessoa assim não gosta de se relacionar? Não, gente, é porque é o temperamento dela. Ela é melancólica. Ela prefere, às vezes, ficar com outra pessoa, só as duas conversando. Ela não gosta de agitação, não gosta de bagunça, não gosta de pessoa lá dentro. Assim é o melancólico, tá? É o jeitinho da pessoa. E lá no versículo 11 fala assim, olha, quando Deus chama Moisés, no versículo 9 fala que Deus ouviu o clamor do povo dele. E aí Deus chama Moisés através de uma sarça ardente, não é isso? E aí Deus fala assim, olha, então Moisés disse a Deus, olha a resposta de Moisés para Deus: Senhor, quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Vocês acham que um colérico faria uma pergunta dessa? Quem sou eu, Senhor? Sou pequenininho, quem sou eu? Se inferiorizando, cheio de medo, cheio de temor. Esse é um retrato clássico do melancólico. Ele não quer assumir nada, liderança, Deus me livre, não quero ser líder de nada. O melancólico, ele não gosta de assumir liderança de nada. E o que Deus estava propondo para Moisés nessa hora é ele ser um grande líder que tiraria a nação de Israel do cativeiro do Egito, que daria liberdade para aquele povo. E Moisés se viu diante de uma grande responsabilidade, né? Liderar toda uma nação, todo um povo. Ele falou: não, Senhor, quem sou eu? Olha a pergunta que Moisés faz para Deus. E aí Deus responde: certamente eu serei contigo. Esta é a resposta que Deus fala: eu sou com você, eu estou com você. Eu me lembro aqui agora de um quadro clínico de um senhor que, quando ele prega também, né, a palavra de Deus, e ele tem uma voz assim bem quase infantil, né? Ele tem um problema na corda vocal e a voz dele foi alterada porque ele tinha um transtorno, gente. Ele tinha medo de morrer e ser sepultado vivo. Olha só a situação. Medo de morrer e ser sepultado vivo. Como a gente já viu algumas pessoas aí que morreram, depois teve um cantor aí que morreu, não foi? Uns anos atrás, e aí quando foi fazer a exumação do corpo dele lá, é paquerado. E aí, por causa disso, talvez de alguns relatos assim, ele dormia e ele ficava com a mão assim no gogozinho dele, né? E ele ficava apertando para ele acordar, para ele não dormir no sono profundo. E criou um calo na corda vocal dele. Olha só a situação. E ele falou assim com a esposa: olha, você me promete que se eu morrer primeiro que você vai ter certeza que eu morri para me enterrar. Eu não quero morrer e ser enterrado vivo. Ele ficava preocupado, aquilo virou uma neurose dele. Tá? E aí, qual foi a solução para o problema desse homem? Uma pessoa
falou, olha, tá, você tem medo de morrer. Imagina que você morre, as pessoas acham que você morreu e você foi enterrado vivo. Qual a diferença que vai fazer você estando 7 metros abaixo da terra ou em cima da terra? Deus está ali com você. Você concorda? Eu concordo. Deus está com você. Quando você tem esse entendimento, e gente, isso é libertador. Quando você entende que Deus está com você, você não teme. Deus fala assim, não temas. E você sabia que existe essa sentença, essa frase 365 vezes na Bíblia? Não temas, eu sou contigo. Não temas. Ou seja, para cada dia do ano o Senhor fala, não temas, não temas, não temas. Você está com temor? Qual é o seu temor nessa noite? De que você tem medo? Você está ansioso por causa de quê? O Senhor fala hoje, não temas, eu sou o Deus que eu estou com você. Não precisa de nós sentirmos temor, porque o Senhor está conosco. Quem tem medo de andar de avião aqui? Alguém tem medo de andar de avião? Tem? Tem medo? Tem medo, irmã? Então, quando você for andar de avião, tem medo atrás? Quando você for andar de avião agora, você vai falar assim, o Senhor está comigo. Eu não vou ter medo mais, porque o Senhor está comigo. Não importa o que aconteça comigo, o Senhor está comigo. Eu tinha medo de andar de avião, tá, gente? Eu confesso aqui que eu tinha medo, né? Mas semana passada eu fui fazer uma viagem, pastor, de avião. E aí eu estava lá com meu esposo, lá dentro do avião, eu virei para ele e falei, o Senhor está comigo. Eu não tenho mais medo. O Senhor está comigo. Não importa o que aconteça com esse avião, o Senhor está comigo. Para mim, o viver é o Senhor, morrer, o mundo não importa, o Senhor está comigo. Por que eu vou temer? O que o homem pode me fazer? Não é isso? Então, isso é libertador, quando você entende e coloca a presença de Deus no seu temor, o temor vai embora. Isso aqui já estou dando de uma terapia que estou fazendo para vocês aqui, né? Terapêutico isso. Isso é libertador. Eu não sei qual é o medo que você tem, mas Deus está com você, te ajudando a enfrentar os seus temores. Ele é o nosso Deus presente, Ele nos garante estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o Deus que quando nós acordamos, nós estamos com Ele. Quando nós caminhamos durante o dia, resolvendo as nossas tarefas do dia a dia, Ele está conosco. Quando nós vamos nos deitar, o Senhor está conosco. Quando nós dormimos, o Senhor está velando pela nossa alma. Ele não é um Deus que dorme, não tosqueneja, não cochila. O Senhor está conosco todos os dias. Muitas vezes você está dormindo, o seu espírito está acordado, está no trabalho espiritual. Eu não sei se você já sonhou expulsão demônio. Eu já sonhei expulsão demônio. Vejo meu espírito pelejando ali, ó. Eu dormi a minha alma ali descansando, meu corpo, mas o espírito vive, guerreando. Não é isso? Às vezes você acorda falando em línguas, é o seu espírito, ele não dorme. Por quê? Porque Deus não dorme, você está em contato com o Senhor o tempo todo. Então não temos, o Senhor está com você. E aí depois do versículo 13, diz assim, olha, então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome, o que lhes direi? Gente, olha quanta insegurança. Quanta insegurança nesse homem. Deus muito pacientemente, olha, diz assim, ó, eu sou o que sou, esse é o meu nome. E gente, isso aqui é tremendo, porque eu vejo Deus tendo paciência com os nossos processos. Como nós somos imperfeitos, né? Muitas vezes nós somos mais vagarosos até do que Moisés. Deus está ali com um propósito na nossa vida e a gente está tão vagaroso em cumprir o propósito do Senhor. A gente está tão lento em entender o propósito do Senhor na nossa vida e dizer, eis-me aqui, Senhor, não tem mais temor, pode contar comigo, eu estou aqui disposta a fazer a obra do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós temos dons e talentos, não existe ninguém sem talento nessa terra. Isso eu sei que você tem um propósito de Deus porque você está vivo. Deus não fez ninguém sem propósito. Então eu sei se você está aqui
Ele não é eloquente. Olha só como é que ele comemora a alegria dele. É isso aqui. Você nunca vai ver um melancólico, uma pessoa com temperamento melancólico, eloquente, falando, agitado. É muito difícil, ele não tem essa motivação toda. Isso aí é um sanguíneo que tem, um colérico. O melancólico, ele é mais na dele, ele é mais reservado. Tá? Então, quando Moisés diz assim, Senhor, eu nunca fui eloquente, é porque ele observava as outras pessoas. Ele observava o irmão dele, né, eloquente. A Bíblia fala que o irmão era eloquente. Tanto é que ele foi junto com Moisés. O Senhor falou, então vai lá, leva o irmão então, porque ele é bom para falar, leva ele então. Não é isso? E o melancólico, ele se sente assim, eu não falo bem, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Por quê? Porque ele vê um colega falando, ele vê um sanguíneo falando, toda agitado, toda alegre, espalhafatosa, e ele fica olhando, nossa, eu não sou assim, não consigo ser assim. E Moisés, nessa hora, ele sentiu essa inferioridade, que muitas vezes uma pessoa com temperamento melancólico sofre, tá? E aí no versículo 13, para fechar a tampa do caixão, vamos colocar assim, olha o que Moisés fala com Deus. Até eu tenho vontade de chegar no céu e dar uma inscrição na orelha de Moisés. Perder paciência. Deus perdeu. Para fechar, ele fala assim, ele porém disse, Senhor, envia aquele que há de enviar, envia outro, não envia eu não. Aí o versículo 14 fala o quê? Acendeu a ira de Deus também, por menos, né? O que ele está querendo, pelo amor de Deus, né? Imagina Deus irado de Moisés, né? Moisés, você vai, então vai lá, chama o seu irmão, chama Arão, vai lá, e ele vai falar com você, mas você é a pessoa escolhida para fazer essa obra. Não é isso? E de repente, se tem algum melancólico aqui que Deus está chamando, não espera vir outra pessoa. Deus está te chamando, Deus está te sacudindo nessa noite. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas você sabe, Deus sabe. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Nós estamos vivos, nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos chamou, nos elegeu para fazer a obra dele. Não fomos plantados à toa, nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros para dar frutos na estação própria. É isso? Então que nós possamos ser usados para o Senhor, pelo Senhor. É isso? Que nós possamos ter essa ousadia para pregar a palavra de Deus, para falar, para divulgar a mensagem do Senhor. Não importa o temperamento que você tem. É importante eu finalizar aqui falando que a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa com temperamento melancólico, ela vai regular, vai tirar o temor, vai tirar o medo, vai te dar ousadia, porque o Espírito Santo é o dínamos. Ele vai te dar autoridade, ele vai te dar poder, né? O sanguíneo, ele tem um lado negativo também, mas o Espírito Santo, quando entra, vai lá e controla, né? Você lembra Pedro? Que foi lá para cortar a cabeça do centurião, cortou a orelha, porque o cara desviou. Porque ele foi lá para cortar a orelha, não, ele foi para cortar a cabeça do soldado. Só que a Bíblia fala que ele desviou e cortou a orelha. Então, pensa bem, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito. Existe um livro que tinha uma raiva que fala temperamento controlado pelo Espírito Santo. Qual é o sucesso, o segredo, então, para nós termos o nosso temperamento regulado por Deus? É nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando esta igreja maravilhosa.